Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no capítulo de número 13 de Atos, E o título da mensagem é Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo de número 13, diz o seguinte: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, e Limas o encantador. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Surimi canturianda alabaia. Aleluia, Pai. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. A oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Aleluia, Pai. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo
sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E depois disto, por quase 400 anos, lhes deu juízo, por quase 450 anos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi tirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Aleluia, Pai. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede
ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias. Vamos repetir esse versículo 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizendo o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Graças te dou, meu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos, irmãos, passar de imediato para a nossa meditação nas reverências, né? A partir do versículo 31 está escrito o seguinte: suas testemunhas para com o povo, né? Verso 31, né? E eles por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Testemunha, no grego, martos, é alguém que testifica por atos ou palavras da verdade. Testemunhas cristãs são as que confirmam e atestam a obra salvífica de Jesus Cristo através das suas palavras, ações e vida, e, se necessário, através da sua própria morte. Ser testemunha envolve 7 princípios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir essa nota porque ela é muito rica, né? Testemunha, no grego, martos, é alguém que testifica por atos ou palavras da verdade.
Testemunhas cristãs são as que confirmam e atestam a obra salvífica de Jesus Cristo, através das suas palavras, ações e vida, e, se necessário, através da sua própria morte. Ser testemunha envolve 7 princípios. Primeiro, dar testemunho de Cristo é a obrigação de todos os crentes. Atos capítulo 1, versículo 8. Mateus capítulo 4, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Segundo, a testemunha cristã deve ser uma mentalidade missionária. Vamos repetir. A testemunha cristã deve ter uma mentalidade missionária, visando alcançar todas as nações e levar a salvação divina até aos confins da terra. Atos capítulo 11, versículo 18. Atos capítulo 13, versículos 2 e 4. Atos capítulo 26, versículo 16 e 18. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Lucas capítulo 24, versículo 47. Terceiro, a testemunha cristã fala principalmente a respeito da vida de Cristo, da sua morte, ressurreição, poder salvífico e da promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 32, 38 e 39. Atos capítulo 3, versículo 15. Atos capítulo 10, versículo 39, 41 e 43. Atos capítulo 18, versículo 5. Atos capítulo 26, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 8. Quarto, a testemunha cristã precisa produzir convicção quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Atos capítulo 2, versículo 37 e 40. Atos capítulo 7, versículo 51 ao 54. Atos capítulo 24, versículo 24 e 25. Ver João capítulo 16, versículo 8, nota. Mediante tal testemunho, as pessoas são levadas à fé salvífica. Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 4, versículo 33. Atos capítulo 6, versículo 7. Atos capítulo 11, versículo 21. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir, irmãos, essa nota aqui de uma das 4, né? Das 4 qualidades. Dar testemunho de Cristo é obrigação de todos os crentes, né? Vamos repetir aqui a de número 4, que eu achei assim de profundo sentimento, né? Para que nós possamos estar ligadíssimo na prática dessas coisas todas. Todas elas são... A palavra diz que são fundamentadas nesses 7, né? Mas a de número 4 aqui. A testemunha cristã precisa produzir convicção quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. O crente, irmão, seja ele de qualquer denominação que for, não importa a denominação, não importa o cargo que ele ocupa, o verdadeiro crente, né, ele precisa pregar primeiramente contra o pecado, né? João Batista falava o que, irmãos? João Batista, quando veio na frente do Senhor Jesus, né, ele veio enviado na frente como anjo do Senhor, né? Que veio, voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. João veio na frente para preparar o caminho do Senhor. E o que João falava para todos, sem exceção, né? Arrependei-vos de vossos pecados, porque é chegado a vós o reino dos céus.
né? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, irmãos, o crente que tem a sua igreja com meia dúzia de membros, pastor, né? Vamos falar do pastor, que é o anjo da igreja, que é o responsável por todo o desenrolar da obra de Deus aqui na terra, em cada igreja, cada congregação, né? Seja o pastor da congregação, seja o pastor do ministério, né? Ele precisa pregar primeiramente contra o arrependimento dos pecados. Todo homem e toda mulher, todos nós somos pecador. Nós precisamos ter plena consciência do pecado, de tudo aquilo que é pecado. Aquilo que o mundo fala que não é pecado, pratica, fala que é gozo e prazer de vida, né? Nós vamos contrastar, né? E contrastar as escrituras, né? Para ver se é ou não pecado. Se você não tem consciência do pecado, se você acha que não é pecado, vai para as escrituras. Não precisa ler a Bíblia inteira não, meu irmão, minha irmã. Vai lá em Deuteronômio, né? Vai lá apenas no versículo, no capítulo número 20, né? Vai lá e veja lá, né? Vai lá no capítulo de número 20 e veja lá os 10 Deuteronômio, não, Êxodo 20. Vai lá nos 10 mandamentos, né? E confere lá, para ver se aquilo que você pratica, né? Aquilo que você pratica e tem dúvida se é ou não pecado, vai lá e vê se ele está imbuído, incluído, né? Ali no contexto geral, né? Dos 10 mandamentos, né? Vai lá e veja, né? Leia, medite, né? Analisa, né? Reflete e pede de Deus a graça, pede de Deus o entendimento, para você ter certeza se é ou não o pecado que você pratica, né? Então o pastor de uma igreja, o verdadeiro pastor, ele tem o dever e a obrigação de orientar todos os membros, principalmente os novos convertidos, para que tenham consciência do pecado, da justiça e do juízo. É extremamente necessário, essas três coisas têm que ser pregada, enfatizada, como disse o apóstolo Paulo. Vai, ensina, exorta, repreende, mas com amor, né? Nós não podemos lançar em rosto do irmão ou da irmã, seja ele novo ou velho convertido, de qualquer forma, lançar em rosto apenas e largar, deixar ele à mercê do inimigo, não. Temos que explicar, conversar, mostrar que é necessário fugir do pecado. Que Jesus, o Salvador da sua vida, da minha e das nossas vidas, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. As obras pecaminosas que nós praticamos lançará com toda certeza a sua, a minha e a nossa alma no inferno, se nós não mudarmos de vida, se nós não abandonarmos o pecado, se nós não praticarmos a justiça e o juízo, ainda enquanto estamos vivos com fôlego de vida, para que nós possamos ter plena consciência, nos arrependermos e pedir a Deus perdão e mudar o nosso jeito de viver. É necessário todo pastor da igreja estar na igreja, né? O máximo de dias possível de culto na igreja e pregar contra o pecado. É o primeiro passo. Pregar contra o pecado. Para novos convertidos, velhos convertidos, crentes de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos, de 30, de 40, de 50 anos. É preciso estar renovando a cada dia a nossa fé salvífica em Cristo, diariamente, né? O crente cascudo, ele acaba acostumando com as coisas e acaba crendo que Jesus está demorando a voltar, que não vai voltar agora, que ele pode aproveitar o mundo mais um pouquinho. Então é necessário que nós praticamos, né? Pregamos contra o pecado, contra a justiça e o juízo, né? Pregarmos contra o pecado e que é necessário praticar a justiça e o juízo, né? A testemunha cristã precisa produzir convicção quanto ao pecado, a justiça e o juízo, né? É necessário, né?
Mediante tal testemunho, as pessoas são levadas à fé salvífica. 5. A testemunha cristã sofrerá às vezes. Atos capítulo 7, versículo 57 ao 60. Atos capítulo 22, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 29. A palavra mártir deriva da palavra grega que significa testemunha. Ser discípulo do Senhor subentende compromisso. Custe ele o que custar ao discípulo. Eu falo muito isso, irmãos. Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. E aqui a palavra está confirmando isso aqui. Né? A palavra mártir deriva da palavra grega que significa testemunha. Mártir é ser testemunha de Cristo. Em tudo, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Ser discípulo do Senhor subentende compromisso. Custe ele o que custar ao discípulo. Às vezes até a própria vida, entregando-se a vida à morte. Custe o que custar. Né? 6. O testemunho cristão deve ser paralelo a uma separação do mundo. Atos capítulo 2, versículo 40. Como é que pode o homem estar aqui no mundo e viver separado do mundo, irmãos? Não tem como, irmãos. Não é para você ir para uma ilha, não, e ficar lá sozinha no meio da selva amazônica, não. É para você ficar aqui no meio do povo. Aqui aonde tudo acontece, as coisas mais absurdas. E você olhar, contemplar, né, e não participar. Né? Bebedices, glutonarias, adultério, prostituição, né? Vícios. É você estar contemplando com seus olhos essas coisas todas, mas não está participando. E na medida do possível, você está mostrando para quem está praticando esses atos pecaminosos que não devem ter essas práticas, que é pecado, né? Que isto é injustiça. Isto no juízo você será lançado nas trevas exteriores por causa desses seus atos pecaminosos, né? E aqui a palavra confirma isso aqui dessa maneira, né? O testemunho cristão deve ser paralelo a uma separação do mundo. Atos capítulo 2, versículo 40. A uma vida de justiça. Romanos capítulo 14, versículo 17. E a uma confiança total no Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 29 a 33. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que resulta na sua manifestação com poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 7. O testemunho cristão deve ser profético. Atos capítulo 2, versículo 17. Revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. E inspirado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 4, versículo 8. Atos capítulo 13, versículo 48. Está escrito o seguinte no versículo 48. Aleluia, Pai. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida. Aleluia, Pai. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade. E o levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Aleluia, Pai. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Alguns entendem que este versículo ensina a predestinação arbitrária. Entretanto, nem o contexto, nem a palavra traduzida, ordenados. Grego, tetagmenoi.
no verbo tasso, justifica essa interpretação. Primeiro, parágrafo 1º, 13:48, parágrafo 1º. O versículo 46 enfatiza explicitamente a responsabilidade humana na aceitação ou rejeitação da vida eterna. Ou seja, a decisão é sua. Deus dá ao homem livre-arbítrio. Você escolhe se você quer ir para o céu ou para o inferno, né? E aqui a palavra confirma novamente aqui nesse sentido, né? A palavra confirma. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Pai. O versículo 46 enfatiza explicitamente a responsabilidade humana na aceitação ou rejeitação da vida eterna. A melhor interpretação de tetagminoi é: estavam dispostos, e creram todos quantos estavam dispostos para a vida eterna. Essa interpretação concorda totalmente com as afirmações. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ver o estudo, a eleição e predestinação. Página 1808. Segundo parágrafo. Além disso, 2 Romano, capítulo 11, versículo 20 e 22. Ninguém é incondicionalmente destinado à vida eterna. Aleluia, Pai. Você precisa aceitar Jesus para ser salvo. Você não é salvo por antecipação, pura e simplesmente. Você tem que aceitar e andar nos caminhos do Senhor, né? Estavam cheios do Espírito Santo. O verbo grego traduzido cheios está no pretérito imperfeito, indicando a ação contínua num tempo passado. Os discípulos recebiam continuamente, dia após dia, a plenitude e o revestimento de poder do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é meramente uma experiência inicial que ocorre uma só vez, mas sim uma vida de repetidos enchimentos para as necessidades e tarefas da parte de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?